Ele é professor de Educação Física da Prefeitura de Mogi das Cruzes há mais de 30 anos. Se especializou nos ensinamentos do judô e tem no currículo a revelação de vários atletas desta modalidade em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Paulino Nami é o convidado de hoje do Cenário Esportivo aqui nos estúdios da TV Cenário. O nosso convidado do Cenário Esportivo aqui na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos é Paulino Nami, de 55 anos, técnico de judô em Mogi das Cruzes, mais precisamente no Centro Esportivo do Socorro, também professor em uma escola particular da cidade, que fica na Grande São Paulo, e também há um núcleo da modalidade em Mogi, justamente para revelar jovens atletas. Paulino Nami, muito obrigado pela sua presença. Como é que foi o interesse, primeiro pela educação física e aí por tabela o judô? Como é que você começou no esporte aí? Eu comecei bem cedo, né? Meu pai era professor de judô, Setiro Nami, né? Lá no bairro de Cocoera, em Mogi das Cruzes, dentro da Sociedade dos Agricultores de Cocoera. Aí eu e meus irmãos, né? Meus 3 irmãos, começamos a prática do judô em 1967, 68. Aí fomos praticando, querendo ou não, tinha que praticar. E fomos levando. Tinha uma época lá de 14, 15 anos, queria parar, né? Porque é uma idade crítica ali, né? Ficar só apanhando não era muito bom, né? Aí depois passou essa fase ruim aí, com 17, 18 começou a melhorar, começou a bater um pouquinho, começou a ganhar umas lutas, mas então a gente foi criando mais gosto e daí por diante foi assim, pela vontade própria mesmo, né? Aí foi fazer a faculdade de Educação Física. Anteriormente fiz outras faculdades, mas vi que não era o que eu queria mesmo. Eu fui fazer Educação Física porque é a área que eu mais gostava, me identificava. Aí em 82 entrei dentro da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. No começo dava aula de ginástica, natação, futebol, basquete, vôlei. Mas aí, como a minha especialidade é judô, foi me aperfeiçoando dentro da modalidade, foi crescendo o trabalho dentro da prefeitura, né? Surgindo vários atletas em nível de competição e foi daí que começou a parte competitiva mesmo. Certo. Dos irmãos Nami, você foi o único que seguiu no judô ou outros tentaram ainda encaminhar um pouquinho mais? Eu tenho irmãos gêmeos, né? Que era o meu principal rival dentro do tatame. Ele chegou até terceiro dan também e hoje eu sou sexto dan. Quando chegou no terceiro ele parou. Eu tenho um irmão mais velho também que faixa preta e eles seguiram caminhos diferentes, né? E eu prossegui dentro do judô. Bom, você comentou aí que há 33 anos você entrou na Prefeitura de Mogi das Cruzes, inicialmente dando aulas como professor de Educação Física, né? Como um lecionador da atividade física, e depois como é que foi se dedicar mais só ao judô? Foi um projeto que você apresentou? Você viu que naqueles alunos que você dava aula tinham talento para poder formar uma equipe específica de judô? Então, no começo era um aluno. Até hoje ele está comigo, Leandro Tomé Corrêa. Hoje ele é faixa preta, terceiro dan. E em 82 ele começou, aí foi aumentando 2, 3, e foi indo, né? Aí, para não ficar desmotivante a aula, eu falei assim, vou levar eles para competir. Como eu era federado em Cocoera, né? Naquela época na Sociedade dos Agricultores de Cocoera, e comecei a levar alguns garotos para lutar por Cocoera. No começo não tinha problema. Aí a coisa foi crescendo, né? Até que a Sociedade dos Agricultores de Cocoera virou uma potência dentro da cidade. Aí os demais professores começaram a reclamar que não era atleta de Cocoera, que era da prefeitura e tal, né? Então aí eu resolvi fazer parceria com clubes, né, da cidade para ter um nome próprio da academia de judô próprio. Aí começou com União Futebol Clube, Vila Santista, chegamos a ter parceria com os servidores de Mogi das Cruzes, recentemente tivemos parceria com o Palmeiras, né? Hoje a gente tem uma parceria com uma academia que é do meu aluno, Mogi das Cruzes, Judô Chial, né? Ismael Chial, e estamos levando assim. Então
decorrer dos anos, tivemos várias passagens por várias entidades. Entendi. Você é revelador de muitos talentos, né? Esse seu trabalho tem, você consegue lapidar aí um ou outro. Você consegue explicar o porquê de surgir esses novos talentos? É o trabalho que é feito? É a disciplina que você aplica? Como que você avalia isso? A gente tem que voltar alguns anos atrás, né? No começo, quando a gente praticava, eu era atleta, a gente competia, era muito à vontade, mas a parte técnica estava um pouco a desejar. Uhum. E quando tinha uns 17, 18 anos, veio um professor do Japão. Graças à força dos professores daquela época, meu pai, o Kishi Kimura, o Shiteru Nishi, um grande número de professores que se juntaram e trouxeram um professor do Japão, Seiya Kuroda. Ele ficou aproximadamente 2, 3 anos orientando, treinando, e deu um boom em nível técnico para os atletas da região. Para você ter um nível de comparação, antigamente, antes dele vir, o número de classificados em Campeonato Paulista era 1, 2, raramente 3 atletas classificavam, chegar a classificar num torneio estadual, nível de Campeonato Paulista. A partir daquele momento que ele foi embora, o pessoal foi crescendo, foi melhorando em nível técnico, em competição. Tanto é assim que logo após a saída dele, nos primeiros, segundo anos, se não me engano, tivemos 10 classificados no Paulista. Pra você ter uma ideia, hoje, na verdade, ele ensinou o caminho das pedras, eu acho. Certo. Aí eu adaptei, quer dizer, eu assimilei bem, eu acho, não sei. E tive vários professores bons. E o que eu sempre falo, né? Captar várias coisas de pessoas boas, de professores bons e trazer para mim. É o que acho que eu fui fazendo. Pra você ter uma ideia, nesse ano a gente teve 20 destaques em níveis de Campeonato Paulista. Porque todo ano a gente faz esse levantamento, né, da delegacia da região. E graças a Deus a gente teve 20 destaques. No ano passado também foi a mesma média. Então o nível da região está alto em níveis de competições paulistas, brasileiro, até pan-americano, até mundiais, né, a gente já teve atletas. Bom, e com certeza essa disciplina que você teve de captar aí os ensinamentos, né? Você também cobra dos seus alunos, né? Você vê isso neles, por exemplo, no treinamento, você vê a procura deles por alguma coisa diferente, uma técnica melhor, ou treina melhor aquela técnica que ele acha que aquela técnica é bacana para ele. Você vê isso hoje? Você se vê nos alunos hoje, você dando aula? Uma somatória de coisas que vai levar o garoto a se destacar, né? Eu acho que o primordial é ter dom. Não adianta pegar uma pedra que não é uma pedra simples, se te lapidar que não vai brilhar. Mas se você pegar um diamante e lapidar direitinho, essa pedra vai brilhar. Acho que gente é igualzinho, né? Então, a primeira coisa é que tem que ter quantidade, né? Graças a Deus a gente tem a prefeitura, lá as aulas são gratuitas, então entra muito garoto. Nessas várias levas de garotos que entram, sempre a gente tem descoberto talentos. A gente viu que ele é talentoso, a gente convida para a parte competitiva, né? E procura orientar da forma que ele possa se sair bem dentro da modalidade. E não dispensa o que não tem aí essa capacidade competitiva, né? Continua dando treinamento normal para que ele possa aí estar enturmado, enfim. Mas o que é competitivo já tem um treinamento diferente. Isso. Eu sempre falo, né? Que o judô, mais do que revelar campeão, promover de faixa, é formar cidadão. O Jigoro Kano, o nosso criador de judô, quando ele fez judô, fez para desenvolver a pessoa num todo, tanto na parte física, espiritual e mental. E esse ensinamento eu também procuro seguir. Os meus alunos, que nem eu falei do Leandro Tomé Correia, que foi meu primeiro aluno, ele nunca foi campeão paulista, nunca foi campeão brasileiro, mas hoje ele é terceiro dan, professor também, né, pode se considerar, é um árbitro FIGE, que é antes de ser internacional. Então, cada um procura um caminho, dentro do judô também. Mesmo não sendo um competidor, ele pode ser um professor, pode ser um árbitro, um colaborador. E a gente vai passando esses ensinamentos de acordo com gerações, a gente vai tentando trazer mais adeptos dentro da modalidade. Você falou que cada um busca um caminho, né? Uma das nossas convidadas aqui no cenário esportivo foi a Luciana Watanabe, que inclusive citou aqui que começou no judô com o Sansei Paulino Nami. Aí descobriu o sumô, começou a se interessar mais pelo sumô, deixou o judô de lado. Ela até reconhece que o judô ajudou muito ela na questão de perna, né, de força de perna e tal, e foi pro sumô.
Que avaliação que você faz dessa mudança de chave dela e até mesmo isso que você acabou de falar, né? Que ela seguiu o caminho que ela achou mais ideal para ela, enfim. Então, isso aí me deixa muito satisfeito. Eu fico muito contente de saber disso, porque eu também fiz sumo. Como eu gostava de esporte, quando eu fui convidado a praticar um pouco de sumo, eu fiz por 4, 5 anos também. E quando a Luciana decidiu fazer sumo também, eu incentivei, né? E falei, vai lá que é bom também, aprender vários tipos de coisas. Tudo que a gente aprende na vida, acho que vai somar. E ela se deu muito bem nessa modalidade, né? E hoje se deu melhor do que a gente, né? Eu pratiquei um pouco, mas eu fui nível de brasileiro. Ela disputou mundiais, campeonatos internacionais, então a gente fica muito contente em saber que ela se deu bem nessa modalidade. E judô é isso aí, né? A gente abre horizonte para outras pessoas, outros... eu sempre falo, não importa que você não seja um bom judoca, mas que seja um bom professor, um bom administrador, um bom repórter, um bom engenheiro, um bom médico. Isso é da base para o profissional em qualquer área. Outro que está seguindo um caminho muito parecido com o seu é o Luciano Querino. Também foi aluno seu, hoje tem uma academia, né? Hoje tem um trabalho, inclusive até um trabalho social, né? Que ele atende algumas crianças ali que necessitam do esporte, né? Não tem condições de pagar alguma coisa no sentido, mas necessitam do esporte. É outro que está trilhando aí também um caminho próprio, né? E o Luciano ele tem a profissão dele, né? Acho que é representante comercial, que não é fácil, né? E ainda ele tenta manter a academia dele, né? Então é um trabalho mais árduo, acho, mais difícil. O que os antigos professores faziam antigamente, tinha a profissão e gratuitamente eles davam aula, né? Seria muito difícil. Inclusive tem um outro atleta um ex-aluno também, Sean Costa Chial, ele também está começando uma parceria dentro do Vila Santista, um trabalho social também, está fazendo aulas de judô. São 2 alunos meus que estão tentando seguir o que a gente plantou, né? Então a gente fica contente sabendo que vai ter prosseguimento esse nosso trabalho aí, né? A criança humilde, ela tem mais capacidade de absorver os ensinamentos do judô do que uma criança que já tem uma estrutura familiar boa, até mesmo em questão financeira? Ou você acha que isso não interfere? Como eu falei, acho que a criança já nasce com o dom, né? Mas só que a criança de nível social um pouco mais baixo, ela não tem muita opção. Então, às vezes, aquilo no começo é um divertimento, né? As aulinhas de judô, que é uma opção que ele não tem muito gasto, né? E acaba virando um meio de sobreviver na vida, porque temos exemplo da Gabriela, que começou desse jeito, né? Na base da brincadeira, foi se destacando, né? Ela já viajou o mundo inteiro, e que, na realidade, se fosse na vida normal dela, nunca teria viajado para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, né? Então, hoje ela adquiriu essa condição graças ao judô. Você falou de dom. Você, quando chega um aluno novo lá para você, está chegando hoje lá, se matriculou, você já percebe nos movimentos, como é que você percebe que esse tem o dom, aquele ali ainda precisa lapidar um pouco mais, mas acho que dá para trabalhar, ou aquele ali não tem condições, eu vou trabalhar só a parte recreativa com ele? Como é que o técnico faz essa avaliação? Eu dou muita risada porque cada criança é uma caixinha de surpresa, né? Mas, criança ainda, né? Então. Mas às vezes a gente pega uma criança que a gente acha que tem talento, mas ele não prossegue. Porque acho que não gosta, a própria condição social às vezes não deixa ele prosseguir. Já tive vários casos assim. E tem casos que a criança não tem jeito, mas chega a ser um bom professor, chega a ser um bom árbitro, chega a ser um bom colaborador. E o talento do atleta é muito complicado, né? Porque tem várias condições, tem que levar ele a ser um atleta de nível de competição. Fator físico, às vezes ele se machuca, né? Porque é um esporte que está sempre em contato, acidente sempre ocorre. E às vezes acontecem acidentes que é irreversível, né? Não tem mais condições de continuar, igual um jogador de futebol, né? E tem esse tipo de problema também, mas geralmente a gente acerta, né? Porque já a pedra preciosa, ela brilha por si só, né? Então difícil errar, mas não é certeza, assim, não é esse que vai ser campeão. Paulino Nami, qual que é a idade mínima de se iniciar no judô
E até quando você vê que tem um grau de competitividade alto, por exemplo, dos 5 aos 20 o cara está no ápice, aos 16 ele já está no ápice. Cada atleta tem uma individualidade em relação também à idade de começar e a idade de estourar no esporte? Na realidade, ele começou a andar, já pode começar a ensinar judô. Uhum. Começou a andar, já pode ensinar ele a cair e tal, né? Mas o ideal, acho que seria aproximadamente 7, 8 anos, né? Para começar a familiarizar com a modalidade, né? Agora, em termos de competição, eu acho que o ideal seria com 12, dar uma iniciação, né? Saber o que é uma competição, porque eu acho que tudo tem que se desenvolver ao mesmo tempo. A parte física, a parte técnica, a parte tática. 12, 13 anos já tem que saber já um pouquinho de malandragem também. O esporte, todo o esporte tem esse lado aí, né? Tem que ter a parte técnica, a parte física, a tática, mas tem que ter a malandragem, a esperteza também. Então, a criança vai desenvolvendo no todo. Eu acho que até, igual as modalidades esportivas, 30, 35 anos. Eu, por exemplo, tenho até 31 anos e fiz o último paulista com 31 anos. Aí jogos abertos, tem um pouquinho mais, né? Mas na média de 30, 35, eles vão parando. Uhum. O ápice, né? O ponto mais alto deve chegar na faixa de 25 anos, né? Na média. Tem atletas que nem um campeão olímpico japonês, Nomura, ele ganhou 13 Olimpíadas. Quer dizer, por 12 anos ele ficou no auge, né? Vamos se for avaliar, né, por essa... Os nossos atletas aí do Brasil, o Thiago Camilo e o Leandro Guilherme, que ainda estão dentro da seleção, eles já estão 3 ou 4 Olimpíadas aí disputando. Fora de série, né, esses atletas. Uhum. Já ganharam 2 medalhas cada um, né? E são, assim, fenômenos, né? Acho que... E numa Olimpíada já é difícil, imagine 2, 3 Olimpíadas. Imagina ganhar 2, 3. Por isso que eu falo que é dom, né? A pessoa já nasceu para isso mesmo. Bom, e falar em dom, o Paulino Nami, que é o sensei técnico da equipe de judô de Mogi das Cruzes, tem um trabalho lá no Centro Esportivo do Socorro, em Mogi, na Grande São Paulo, nosso convidado aqui do cenário esportivo. Você tem várias revelações, né, no esporte, né? Vários atletas que se destacaram, a Inês Schmidt, o Diogo Coutinho um pouco antes, a Gabriela Clemente, que você citou aí, né? Hoje, inclusive, acho que ela é árbitro, né? Ela ajuda na arbitragem também. Ou é outra Gabriela? Essa aí é a Gabriela Costa. Costa, isso. O Nixon Carneiro. Ele está no Palmeiras. Vitor Torrente, o mais recente, né? Enfim, fala um pouquinho deles aí pra gente, para o público conhecer um pouquinho de cada um, né? Os principais aí que você revelou. Acho que uma das... todos foram destaque, mas a Inê disputou recentemente o Mundial, né? Infelizmente, já são 2 mundiais que ela disputou. Infelizmente, na primeira ela se contundiu, machucou o pé, fratura no pé. Recuperou nesse ano, voltou a disputar um outro mundial, mas ainda não foi. Mas acho que ainda acredito que ela vai chegar, porque ela tem potencial e vamos estar incentivando e torcendo por ela. Então, quem sabe no 2020 ela possa estar defendendo o Brasil aí numa Olimpíada. Uhum. Temos a Gabriela Clemente, que ela é a mais nova do que a Inês, está no Rio Grande do Sul hoje. Ela também chegou a disputar o Mundial esse ano, ficou em 7º, né? Perdeu nas quartas. E ela também é um potencial, mas acho que o atleta tem altos e baixos. Ela está nesse momento de baixo, mas acho que vai dar uma subida logo, logo também. Tivemos também, como se falou, o Diogo Coutinho chegou a disputar o Mundial. Hoje ele está me auxiliando nas aulas, lá ministrando as aulas. Tivemos o Marcelo Watanabe, que também disputou o Mundial. Tem a Gabriela Costa, que ela hoje representa o Mogi das Cruzes, especializou no kata. Kata é uma outra forma de disputa, que não é assim, a disputa onde faz demonstrações de golpes pré-estabelecidos, né? Certo. Só demonstração. Uhum. E ela, graças a Deus, está indo bem no kata, sempre está se classificando nos jogos. Ela é integrante da seleção de Mogi nos jogos, inclusive a gente vai para Barretos, né? Comecinho de dezembro a gente vai estar disputando os Jogos Abertos. Temos o Fabiano Sage foi para o Mundial na Coreia, ficou em 7º naquela época também, várias vezes campeão pan-americano. Uhum. Entre outros aí, né? O Hugo Coutinho, irmão do Diogo Coutinho, também foi campeão pan-americano, disputou a seletiva para o Mundial, mas não conseguiu.
E tivemos outros vários atletas aí que estão despontando. Recentemente na Argentina, em Córdoba, a gente teve uma campeã, a Tawane Dias, que foi campeã lá na categoria sub-13, 42 quilos. E no sul-americano tivemos o Cauã Henrique, que foi vice-campeão sul-americano. E tem outros aí surgindo aí. Como eu disse, nesse ano a gente teve 20 destaques, né? Quem sabe nesses 20 vai ter outros campeões aí a nível internacional. E a curiosidade é que eles são campeões muito cedo, né? De Pan-Americano, de Sul-Americano. Quer dizer, a experiência do judoca já começa dos 12, 13 anos, já estão disputando competição internacional. É próprio da modalidade, né, Paulino? Então, é isso que eu sempre falo. A gente tem que ir já ensinando desde o começo. Uhum. Na categoria até 12 anos, sub-11, não tem campeonato internacional. Mas no sub-13 já tem. Então, com sub-13 já atinge 11, 12 anos. Com 11 anos de idade da Wani e do Cauã é primeiro ano de sub-13. Ele está com 11 anos. Ano que vem é sub-13. Então, a chance dele ir para um outro internacional, um pan-americano, sul-americano, é grande. Mas ele tem que passar por toda essa etapa. Ganhar o regional, ganhar o paulista, ganhar o brasileiro. Depois para chegar ao internacional. Para se qualificar. Se perder uma luta nessa etapa, ele já está fora, né? Então, é um trabalho árduo, né? E tem que ser contínuo, tem que ganhar sempre. Se perder, já está fora. Mas então a gente tem que começar desde pequeno mesmo, né? Aí ele já vai criando o gosto, já vai sabendo o caminho das pedras e é muito mais fácil. E além da gana de querer não perder, né? A gana de querer, não, esse eu tenho que ganhar porque eu quero ir pro brasileiro, o brasileiro tem que ganhar porque eu quero ir pro sul-americano, pro pan-americano, enfim, na verdade é um combustível, né? E tem um exemplo aí, por exemplo, 2 exemplos que eu posso citar. A Tainá de Oliveira, essa é uma atleta que tinha potencial muito grande quando era pequena, só que eu acho que ela não, como ela ganhava, achava que não precisava melhorar muito. Tecnicamente, a gente falava para ter outras opções de técnica, ela não ouvia muito. Uhum. E hoje ela está no SESI de Bauru. Ela está na categoria sub-18. Tomara que ela mude lá, tentando melhorar o aspecto técnico, ela tinha que melhorar. E ela só tinha uma técnica. E ela falou assim, não falava, mas a gente entendia que estava ganhando e estava bom. E não pode ser assim. Por mais que você esteja ganhando, tem que estar sempre evoluindo. Isso é o mais importante. E aí a criança talvez não enxerga isso. Então, eu estou ganhando, então tá bom. Tem muitas crianças que pensam assim, não. A criança tem que estar em desenvolvimento, porque cada categoria que vai subindo, o nível vai exigindo mais. Então, você tem que aprimorar a parte técnica, né? Senão, você não chega num ponto que você vai parar. E o que aconteceu com ela? Foi campeão pan-americana e depois não tirou mais títulos, né? Tem um outro exemplo, o William Lima. Esse também, a cabecinha dele também, acho que o título às vezes sobe a cabeça. Esse controle... Acha que ele já chegou no máximo. Eu sou campeão pan-americano. Então ele achou que estava no máximo dele. Ele achou que aquele título ia manter ele sempre bem. É que aconteceu, né? Por exemplo, nesse ano ele não conseguiu um título de nível assim para destacar. Entendi. Sansei Paulino Nami, técnico do judô em Mogi das Cruzes, professor de educação física há mais de 30 anos na prefeitura de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no Alto Tietê. É o convidado do cenário esportivo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho específico aí de seleção brasileira, questão de investimento no esporte, enfim, muito mais para você daqui a pouquinho no cenário esportivo. Bom, meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou dentista formado há 16 anos pela USP, onde eu também fiz especialização, mestrado e doutorado, e eu estou aqui hoje para convidar a população de Ferraz de Vasconcelos a conhecer a nossa clínica. Olá meus amigos, estamos de volta com o cenário esportivo. O convidado de hoje aqui na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos é o Sansei Paulino Nami, professor de educação física em Mogi das Cruzes há mais de 30 anos, responsável pelo projeto do judô no Centro Esportivo do Socorro em Mogi, na Grande São Paulo. Paulino já falou aqui de revelações do esporte, de aulas para os alunos, idade adequada, mas e a
questão de técnico, né? Você já esteve na Federação Paulista, na Confederação Brasileira. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi comandar aí a Seleção Paulista, a Seleção Brasileira em algumas oportunidades. Então, como técnico, comecei dentro de Mogi mesmo, jogos regionais, jogos abertos, né? E tinha uma época que eu era atleta e técnico, e fazia as duas funções. Aí, com o passar dos anos, os meus atletas começaram a se destacar, e quando o atleta classifica para um brasileiro, se é um só, dificilmente você vai como técnico. Quando classifica 2, 3 atletas dentro da Seleção Paulista, você geralmente é convidado para ser o técnico da Seleção Paulista. E assim começou. Hoje já participei mais de 30 campeonatos brasileiros em nível nacionais, tanto jogos escolares também em nível nacional, e também internacionais. 3 vezes convidado para campeonato assim, sul-americano, pela CBDE, que é a Confederação de Esporte Escolar, né? E também pela CBJ. 4 anos, em 2009 em Porto Alegre, 2010 foi no Panamá, depois 2011 Argentina e 2012 no México. E aí já é para engrossar o currículo mesmo, né? É uma experiência válida. Como que que lições você tira dessa experiência? É bacana estar participando? Ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente se sente meio recompensado, né? Por tantos anos de trabalho e tal. E começou assim de 2009 para cá, né? As convocações, os destaques, os atletas sempre ganhando a nível de seleção nacional, e aí vai se destacando e vai aprendendo. E acho que a gente chega ao nível que a gente pode dizer que está realizado em termos de realização como técnico, né? Do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Que avaliação que você faz hoje do judô brasileiro, Paulino? Você acha que está estagnado? Por exemplo, a gente tem alguns atletas em nível de seleção brasileira, por exemplo, para Copa do Mundo, para Mundiais e Olimpíadas. Eles estão batendo na trave ali, não estão ganhando, né? Ou chega perto das finais, ou é eliminado na semifinal. Que avaliação que você faz hoje? Você acha que é uma entre-safra aí, ou tem alguns atletas que ainda acredita que ainda tem condições de conquistar medalha para o Brasil? Então, como eu disse, toda modalidade esportiva, eu acredito que tem que achar o diamante, o talento. E não está tendo renovação. A gente tem as seleções de base, acho que a gente tem que dar mais chance para a equipe de base. Hoje, como é que é formada a equipe principal? Temos 4 elementos. O primeiro titular, o segundo, o terceiro e o quarto. Acho que o quarto tinha que ser, o quarto elemento tinha que ser da base, do sub-21, sub-23, para ganhando experiência, para quem sabe ele logo possa estar junto com os principais, né, com o número 1 e o número 2 do país. E infelizmente não é o que acontece. Eles estão dando muito valor para os atletas que já foram medalhistas, né? Não desmerecendo eles, né? Mas o Thiago Camilo, o Leandro Guilherme, a própria Sara Menezes, que foi medalha de ouro. E eu acho que eles têm chance, mas eu acho que eu investiria mais no jovem do que nos que já foram medalhistas olímpicos. Eu acho que filosofia de trabalho, cada um faz o seu. Mas eu acho que deveria dar mais ênfase nos garotos que estão surgindo. Né? Porque o cara que já fez o trabalho dele, já foi 2 vezes medalhista olímpico, eu acho que está no máximo dele lá, né? Pedir mais um sacrifício dele para mais uma medalha. Acho que é mais chance dele tirar um bronze do que um ouro. Agora, o garoto que está surgindo, né? Tá lá entre 4 e 5 do mundo, acho que ele tem mais chance de ser ouro do que um já que está lá na frente. Lá, né? Entendi. Esse trabalho de base tem que ser feito desde já, então? Então, esse mesmo trabalho que a gente faz dentro das academias, a Confederação Brasileira faz. É uma seleção permanente, é isso? Não, sempre tem essa renovação. Todo final de ano já tem uma seletiva do sub-18 e sub-21. Aí escolhe os melhores e fazem esses garotos disputarem torneios internacionais. Vai para a Europa, recentemente uma equipe sub-21 foi para o Japão fazer o treinamento. Então eles já estão vendo quem tem essa possibilidade. Mas a gente, como eu falei, nem eles conseguem acertar, não é esse que vai ser. Então é difícil. Mas eu acho que tem que dar mais bagagem, mais experiência e já fazer eles competir com
a seleção principal também. Mas isso é a questão do técnico escolher o que vai representar ali? Ou nessa seletiva, por exemplo, o atleta foi bem na seletiva, mas quando chega lá na seleção, não é tudo aquilo que ele lutou na seletiva? Ou é mais a questão também do dedo do técnico ali, o técnico atual que... Não, porque é diferente. A seleção principal tem uma comissão técnica e o técnico principal também. A comissão técnica decide. Certo. Não, a comissão técnica tem 4 atletas lá que estão disputando. Então eles vão disputar os grandes slams, né? Tem uns torneios na Europa, na Ásia, às vezes no Brasil também. E tem que ir pontuando. Quem tiver mais pontuação em nível de ranking mundial que vai representar o país. Então esse garoto que eu estou falando, ele tinha que estar entre os 4 para disputar esse torneio também. Certo. Eles não fazem esse garoto disputar esses torneios na Europa, na Ásia. Quem vai são os atletas que já tem uma certa experiência e conquista internacional. Então, esses garotos vão na categoria de base, nos torneios internacionais dele, da faixa etária dele, não dos principais. E às vezes era bom botar a mão num kimono de um cara que já é medalhista olímpico, porque na Europa ele vai cruzar com esses atletas. Certo, entendi. E como é que você vê o investimento hoje na modalidade, no judô? Tanto a nível nacional, municipal, estadual, enfim. Qual a sua análise de investimento? É uma modalidade que ainda é um pouco deixada para trás em relação a outros esportes? A nível nacional, a confederação recebeu um grande investimento. Eu acho que está sendo bem investido. Só que eu acho que está, não vou dizer mal investido, né? Está tendo resultado, mas eu acho que poderia ser melhor. Podia ser melhor como naquele aspecto de dar experiência para o jovem, né? Os atletas jovens, né? Eles estão gastando muito com os atletas principais que já deram muito pelo país. Mas eu acho que tem que trazer esse jovem mais perto desses atletas principais. Um trabalho de base mais incisivo, vamos dizer assim. Quer dizer, dar experiências, né, a nível de principal. Que eles têm experiência internacional, mas é só na base, na faixa etária deles, né? Não a nível principal. Eu acho que está faltando essa pequena transição da categoria de base para o principal. É como no futebol, né? É muito complicado botar um garoto novo, que nem aquela vez que o Neymar não foi para a seleção, os caras criticaram, né? Então é esse detalhe aí que é meio difícil, meio complicado também, tanto na seleção de judô como qualquer outro esporte. E em nível municipal, falando um pouco de Mogi das Cruzes e até mesmo das cidades vizinhas, como que você avalia o judô aqui na região do Alto Tietê e também a questão de investimento no esporte aqui na região? Mogi das Cruzes, graças a Deus, sempre tem destacado jogos regionais, jogos abertos, né? A região sempre foi uma região forte dentro do judô. E como é uma modalidade individual, eu acho que tem menos vamos dizer assim, atrativo, né? Para investimento. Patrocinador, é difícil arranjar um patrocinador, um investidor que queira investir a sua marca dentro da modalidade. Uma modalidade coletiva como o basquete, hoje o carro-chefe de Mogi das Cruzes, é uma modalidade que enche um ginásio. O ginásio de Mogi é grande. Um campeonato de judô vai encher o ginásio de pais e atletas, mas não de pessoas de fora, né? Então é essa diferença que tem. Mas a gente, dentro do possível, tenta fazer o esporte se destacar tanto quanto a outra modalidade. Bom, você está próximo da aposentadoria e há alguns comentários em Mogi das Cruzes na questão política, né? O seu pai foi vereador, né, por algumas legislaturas lá em Mogi das Cruzes. Você tem essa intenção ou você recebeu um convite e começou a pensar nessa hipótese? Como que está essa situação? A minha ideia como eu já fiz um pouco de trabalho dentro da modalidade específica, né, do judô, eu queria levar a minha experiência para o lado político, né, tentar ajudar nos outros, num outro sentido, para a modalidade melhorar, para estruturar melhor o esporte, né, porque hoje a gente tem várias leis de incentivo. Acho que queria tentar captar mais recursos, mais estrutura para a nossa modalidade, que acho que o que mais precisa hoje em dia é esse tipo de coisa, né? Estrutura, patrocinadores, e temos várias leis de incentivo, né? Infelizmente a lei de incentivo municipal
Temos, mas não está funcionando. A lei estadual já está funcionando. A federal também já está funcionando. Mas a gente, dentro da modalidade judô, a única academia que tem lá em Mogi das Cruzes é o Judô Clube, que tem o patrocínio da Agro, né? Que é ligado à Valtra. Fora isso, a gente não tem nenhum incentivo nesse sentido. A gente vai ter, talvez, agora o Centro de Excelência que estão tentando fazer lá na Leon Pfeffer, Parque Leon Pfeffer, né? E assim, talvez melhorar um pouco mais. A minha intenção é tentar ajudar o esporte por outro lado. Tá certo. Sansei Paulino Nami, técnico de judô em Mogi das Cruzes, responsável pelo Centro Esportivo do Socorro, onde ele dá aulas da modalidade. Quantas crianças são lá hoje, Paulinho? Na média de 100, 120 crianças praticando judô. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Que quem quiser, que é de Mogi das Cruzes, a mãe ou o pai que estiver assistindo, ou até mesmo o jovem aí de 13, 14 anos que é muito ligado aí na internet, que quiser participar, pode ir, como é que faz? Lá no Centro Esportivo basta levar 3 fotos, um comprovante de residência e um documento pessoal. E ter o seu uniforme para a prática do judô. Qual o endereço lá? Lá é a Rua Rogério Tácula, 118. Tem algum telefone? 4726-7923. Tá certo. Quem quiser, portanto, praticar judô, a partir dos 8 anos já pode levar a criançada lá. De repente tem um diamante aí, né? Para ser lapidado, para ser trabalhado aí pelas mãos do Paulino Nami e também da sua equipe. Pra gente encerrar, Paulino, depois de trabalhar tanto tempo no esporte, aí tem ainda a questão da política. Você pensa em parar, se aposentar e continuar um pouquinho mais no esporte, mas ainda dando aula, ou já na parte do outro lado do balcão como técnico, como dirigente, como um representante da modalidade na cidade? Qual o seu plano futuro aí? Enquanto tiver saúde, eu quero estar dentro do judô. Acho que a coisa que eu escolhi, coisa que eu gosto, então acho que tá dentro de mim isso aí. Então a política é para tentar ajudar a minha modalidade, né? Na realidade, eu já não gosto muito de política. Olha a situação do país, é desmotivante você se tornar um político. Você vai ser alvo de crítica, vai ser alvo de chacota, então eu prefiro estar dentro da academia de judô, dentro de uma competição de judô, mas acho que é necessário. Acho que é necessário ter pessoas que lutem por outros que não, né, que precisam da sua ajuda. Eu acho que o judô precisa de força política também, não é só dentro do tatame, não é só lá dando aula ou na competição. Acho que politicamente a gente precisa se fortalecer também. Por isso a minha ideia é tentar ir para esse lado e lutar nesse sentido também. Tá ótimo. Obrigado pela sua presença aqui no cenário esportivo da TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando a nossa modalidade, né? E agradecer a você e a TV Cenário aí, essa oportunidade de estar divulgando o judô. Tá ótimo. Sansei Paulino Nami, técnico de judô de Mogi das Cruzes, foi o nosso convidado aqui no cenário esportivo na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo, se Deus quiser.